Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, diz assim: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia. Porque foi a vontade de Deus Pai que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo seu sangue, na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado eres estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras, mas agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Paulo deixa isso muito claro aqui nesta porção da carta aos Filipenses. Jesus, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Verso 18 resume a ideia do apóstolo Paulo. Ele também é a cabeça do corpo, falando da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos. E aí Paulo diz assim: para que em tudo tenha o primeiro lugar. Pergunta que eu faço a mim e a você nessa noite é: Jesus tem o primeiro lugar em todas as áreas da sua vida? Em tudo que diz respeito à minha vida, trabalho, profissão, família, lazer, investimentos financeiros, tudo aquilo que eu faço, Jesus, Ele tem a primazia, o primeiro lugar. Se nós não temos e colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos sendo idólatras, porque idolatria é colocar qualquer outra coisa em primeiro lugar antes de Jesus Cristo. Meus irmãos, domingo passado nós começamos a falar sobre Colossenses. Muitos dos irmãos não puderam estar presentes. Nós apresentamos a carta. Volte comigo um pouquinho só no texto de Colossenses. Os 2 primeiros versículos, Paulo ele faz a sua saudação inicial. Ele está preso em Roma. Ele está preso naqueles 2 anos daquela prisão domiciliar. Lá de Roma ele escreve Colossenses, Filipenses, ele escreve Efésios, também a carta de Filemão. Os irmãos já conhecem um pouquinho esse contexto. Ele saúda a igreja, ele se mostra muito feliz porque a igreja de Colossos, embora ele não conheça a igreja, ele toma conhecimento pelo testemunho de Epáfras, que era o pastor daquela igreja. Nos versos 3 até o verso 8, ele destaca a fé daquela igreja, ele destaca a perseverança daquela igreja, ele destaca o amor daquela igreja. Era uma igreja que estava crescendo em fé, crescendo em esperança, e uma igreja que crescia em amor, a base da vida cristã. Eu e você como cristãos, nós temos que crescer e amadurecer na fé, na esperança e no amor. Esta é o tripé de uma vida cristã bem equilibrada. Paulo então elogia aqueles irmãos, ele destaca essas qualidades da vida daqueles irmãos, e a partir do verso 9, Paulo diz que ele ora por aqueles irmãos, que não conhecia, mas ele intercede por aquela igreja, para que aquela igreja crescesse cada vez mais, para que aquela igreja, no verso 11, fosse fortalecida cada vez mais, para que aquela igreja que recebeu as boas novas e que partilhou as boas novas, ela continuasse a fazer tudo isso. Era uma igreja que estava firmada em Jesus, mas era uma igreja que começou a ser provada por doutrinas. E aqui entra então a gênese da carta de Colossenses, quando Paulo, aqui no verso 13 até o verso 23, ele vai destacar então a primazia de Cristo, a proeminência de Cristo, a importância de Cristo, justamente para combater as heresias que estavam adentrando na igreja de Colossos.
Quando nós temos Jesus como Senhor de todas as coisas, nós não precisamos de mais nada. Então, meus irmãos, Paulo ele escreve esta carta para posicionar Jesus como o centro da igreja, como o cabeça da igreja, aquele que é relevante, aquele que é importante, e nós não precisamos de mais nada. Você acha que os corpos celestes, os astros, influenciam a nossa vida? Aquelas pessoas que consultam, o horóscopo todos os dias antes de sair de casa, acreditam que os astros, que os céus, as estrelas, elas podem influenciar na vida de algumas pessoas. Você acha que há alguma relação entre deixar de comer algum alimento, isso pode tornar você mais santo? Ou se você come algumas comidas, você é pecador por conta disso? Tem pessoas que levam isso em consideração, não comem alguns alimentos porque acham que eles vão se contaminar. Meus irmãos, você acha que Deus se revela a certas pessoas especiais de uma maneira especial, de tal forma que aquela pessoa, por receber essa revelação, ela é mais importante do que eu e você, porque nós não recebemos essa visitação, essa revelação, um anjo não falou conosco, um trovão do céu não bradou a nós. Será que Deus usa meios especiais, extraordinários, além das Escrituras, além da palavra que está nas suas mãos? Tem pessoas que entendem assim. Há religiões que se fundamentaram nesta perspectiva. Deus apareceu a alguém e ditou para aquela pessoa um livro sagrado, e agora então, à luz desta revelação, nasce uma religião que invade o mundo inteiro. Ou algumas denominações que uma certa pessoa recebeu a visita de um anjo e revelou para ela algo que ninguém antes conhecia. Irmãos, isso são engodos, são armadilhas. Você acredita que as religiões orientais, elas têm algo a oferecer para o cristão, além daquilo que a Bíblia traz para nós? Irmãos, essas questões, apesar de estarem presentes nos dias de hoje, porque tem muita gente que não sai de casa sem consultar o horóscopo, para ver o número da sorte, a cor da sorte, se vai ter sorte no amor ou azar no amor. Você conhece muita gente que faz isso, mas você não faz isso porque Jesus é suficiente para você. A carta de Paulo traz todas essas questões já há séculos atrás. Nada de novo nós estamos vivendo nos dias de hoje. No ano 60 depois de Cristo, isso já estava invadindo a igreja de Colossenses. Os falsos ensinos, os falsos mestres, as falsas doutrinas estavam levando para a igreja uma proposta de que Jesus não era suficiente. Por isso é perigoso para nós. E aquilo que invadia a igreja de Colossos era uma mistura, irmãos, de legalismo judaico. Não pode comer isso, não pode fazer isso em determinados dias. A legalidade do judaísmo, filosofias orientais, astrologia pagã, misticismo, ascetismo. Não posso fazer isso, eu tenho que me reservar, eu tenho que me santificar, eu tenho que me purificar. Irmãos, diante de tudo isso, uma gotinha de cristianismo, uma miscelância, uma mescla de vários conceitos, várias filosofias. O que é a igreja evangélica hoje, se não uma mistura de tudo isso? Há algo para todos e há de tudo para todos os gostos. Você tem a campanha do sal grosso, você tem a campanha da rosa ungida, você tem a água que veio do Rio Jordão, você tem, não sei, a pedra que veio de Jerusalém. Irmãos, é um misticismo tremendo, é uma mistura de elementos judaicos, é o kippá, é a menorá, é o shofar, é a arca da aliança. As pessoas estão trazendo para dentro da igreja evangélica elementos da tradição judaica que ficaram no passado. As pessoas estão se apegando a ritos, a lenços, a não sei o que, a meia, ao sal, a isso, a aquilo. Tudo isso que você vê hoje aí na mídia, irmãos, é uma mescla, é uma mistura, é uma miscelância em que tira Jesus da primazia.
Jesus é suficiente. Se você precisa de Jesus e um copo de água benta, se você precisa de Jesus e um punhado de sal grosso para jogar na frente da sua casa ou na sua empresa, se você precisa de Jesus e uma caneta ungida para assinar um contrato para você prosperar, irmão, você está tirando Jesus do centro. Você não precisa de nada dessa parafernália. Só Jesus lhe é suficiente. Esse é o contexto da igreja de Colossenses. É sobre isso que Paulo trata. É isso que ele defende. E aqui no texto que nós lemos hoje, Paulo faz questão de declarar isso. Olha, Jesus está acima de tudo. Ele é maior do que todos. Nele habita tudo. Ele é suficiente. Você não precisa se apegar a esta miscelância, essa mistura, porque tudo isso na verdade é uma negação da fé cristã. Quando esses líderes querem elevar-se ou elevar a fé a um patamar além daquilo que nós conhecemos, na verdade eles estão tirando Cristo de lado. Você acha que hoje tem alguma heresia que está ameaçando a igreja cristã? Será que nós estamos bombardeados com algum tipo de heresia? Sem dúvida. E essas heresias são perigosas, irmãos. Essas coisas que vão entrando na igreja, que vão mudando o culto, que vão transformando a nossa doutrina, o nosso pensamento, isso é engodo, isso é perigoso, porque isso tira Jesus do seu centro. Jesus, obrigado irmão Vasco, deixa de ser preeminente. Jesus deixa de ser necessário. Porque se você precisa de Jesus e a campanha da rosa, a campanha do sal, a corrente não sei do que, se você precisa de Jesus e fazer qualquer outra coisa além de Jesus, você está tirando Jesus do trono, do centro da nossa vida cristã. Nós não precisamos misturar a nossa fé com nada mais. Você não precisa de yoga, você não precisa de meditação transcendental, você não precisa de misticismo. Você não precisa de nada, você precisa apenas de Jesus Cristo, porque Ele é preeminente sobre todas as coisas, Ele é suficiente sobre tudo e sobre todos. Amém, queridos? Que você possa depositar a sua confiança plenamente em Jesus Cristo. Veja o verso 13 e o verso 14. Aqui o apóstolo Paulo destaca Jesus como o nosso Salvador. Quem é que vai salvar eu e você, meu irmão? Quem é que nos salva do pecado? Quem é que nos liberta nós do pecado? A quem nós confiamos para ser salvo? Você acredita que você precisa ser batizado para ser salvo? Se você acredita que precisa ser batizado para ser salvo, você está tirando a preeminência de Jesus Cristo, porque o batismo por si só, biblicamente, ele não salva e não é um elemento para a salvação. O apóstolo Paulo diz que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Muitas pessoas que foram batizadas nas águas não vão passar a eternidade com Jesus Cristo, porque não precisamos de batismo, nós não precisamos de rituais, nós não precisamos de participar de elementos. Jesus, Ele é suficiente. O batismo é importante? Sim. Participar da vida cristã é importante? É. Mas isso não é elemento para a salvação. Olha o verso 13, irmão, o verso 14. O apóstolo Paulo, no verso 13, usa o termo Ele nos tirou do domínio das trevas. O Ele do verso 13 é uma referência ao Pai do verso 12. Lá no verso 12, Paulo diz assim: dando graças ao Pai. E é esse Pai que nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, para Jesus Cristo. Agora então, no verso 14, o Paulo diz assim: em quem nós temos a redenção, em Jesus Cristo, que ele citou no verso anterior. Em quem nós temos a redenção, isso é o perdão dos nossos pecados. Ponto, querido. Quem perdoa pecados é o pastor? Quem perdoa pecados é o irmão? Não. Quem perdoa os nossos pecados é Jesus Cristo, pelo sangue que Ele derramou lá na cruz. É Ele quem perdoa, é Ele quem santifica, é Ele quem purifica, é Ele quem nos torna uma nova criatura. Por isso que Jesus, Ele é Salvador, Ele é suficiente. Não há outro nome dado entre os homens, eu sempre confundo embaixo da terra e em cima do céu. Embaixo do céu e em cima da terra, Atos 4,12, pelo qual nós possamos ser salvos. Não há outro nome, não há outro Salvador, não há mais ninguém.
Não há rituais, não há nada que você possa fazer, que eu possa fazer para ser salvo. Paulo diz que Jesus é aquele que nos redime, verso 14. Temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Então, os pecadores precisam de um Salvador. E o Salvador é Jesus Cristo, ponto. É Ele quem nos salva. Paulo diz no verso 13, Ele nos libertou. Nós éramos escravos do que, irmãos? Escravos do pecado. Quem que rompeu a corrente do pecado na nossa vida? Jesus Cristo. Ele nos livrou desse perigo. E essa linguagem que Paulo traz, verso 13 e verso 14, é uma referência, é uma imagem do povo de Israel cativo lá no Egito. O povo que estava escravo, que foi liberto e agora está na terra prometida. Paulo usa essa referência, essa imagem para colocar para aquele povo de que agora não era mais uma questão humana, física como Israel, mas uma questão espiritual. Ele nos libertou. Nós éramos escravos, nós éramos cativos, nós estávamos acorrentados, Satanás dominava sobre a nossa vida, nós vivíamos em trevas, nós estávamos longe de Deus, nós éramos cativos, nós estávamos oprimidos. Ele nos libertou, nos tirou do domínio das trevas, a treva que habitava no seu coração, que dominava a sua vida, que dirigia os seus passos. Agora isso foi quebrado, nós somos livres, amém, querido? Libertos, nós somos uma nova criatura, e além de quebrar o jugo sobre o pecado, Ele nos transporta. É o que o apóstolo Paulo diz, Ele nos transportou, Ele mudou a nossa condição, Ele nos levou para outro lugar, verso 13 ainda, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então aquela linguagem lá do povo de Israel do Egito, tira da escravidão, leva para um novo lugar, nos coloca numa nova habitação, e agora nós estamos então na presença de Deus. Jesus Cristo, Ele não nos libertou para nos deixar em trevas, Ele nos trouxe para o reino da sua luz. Quem nos coloca em trevas é Satanás, mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele quebra as cadeias, Ele nos tira da escravidão, do calabouço, e nos leva para a luz. Ele ilumina a nossa vida, Ele ilumina o nosso coração, Ele traz essa graça, Ele traz essa nova vida. Paulo diz que Ele nos redimiu, verso 14, Ele nos libertou como prisioneiros, não somos mais cativos, agora nós somos livres, Ele nos resgata, Ele nos transporta da escravidão para a bênção. É uma mudança completa, irmãos, é uma transformação plena, e agora não há mais nada para que o inimigo te acuse, para que ele me acuse. Você é uma nova criatura, você tem liberdade, você tem a salvação, tudo que você devia foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Não há dívida sobre a sua vida, não há condenação sobre a sua vida, não há acusação sobre você, porque Jesus fez e pagou e libertou e transformou. E uma quarta atitude que o nosso Salvador faz, Ele perdoa os nossos pecados. Então veja, meus irmãos, que é um processo completo. Ele liberta do pecado, da escravidão, Ele transporta para o reino de luz, para a presença de Jesus, Ele redime, Ele paga pelos nossos pecados, e Ele também perdoa esses pecados. A redenção e a remissão, elas andam juntas. Remissão é perdão, tem o sentido de mandar embora, de cancelar toda a dívida que estava sobre a sua vida, espiritualmente foi cancelada, irmãos. A dívida espiritual foi cancelada. As dívidas que você arrumou aí por maus negócios, essa você vai ter que pagar. Jesus não assume essa bronca não, tá? Toda a dívida espiritual, por conta do pecado original, por conta da nossa vida sem Deus, essa foi paga, a nossa ficha está limpa, tudo está perdoado, você não deve mais nada a ninguém. E nós como igreja, irmãos, precisamos redescobrir o poder do perdão. Nós precisamos experimentar o perdão que Jesus oferece para as nossas vidas. Como tem pessoas que vivem hoje ainda oprimidas pela culpa, oprimidas pelo sentimento de falha, oprimida pelos seus erros, pelos seus pecados, porque não encontrou ainda em Cristo a grandeza, a libertação, o alívio para os pecados através do perdão. Há um Deus que te ama, há um Deus que morreu na cruz por você, há um Deus que quer te perdoar, quer te remir, para que você viva sem culpa, para que você viva em paz, para que você possa então desfrutar da plena salvação de Jesus Cristo. O perdão é um estímulo à obediência.
O perdão nos leva à comunhão com Deus. Jesus Cristo, Ele é preeminente para a salvação. Você é salvo por Jesus. Não há mais nada que eu e você façamos que possa nos salvar. Jesus, Ele é Salvador. Mas Paulo vai além. Veja o verso 15 ao verso 17. Paulo vai dizer que Jesus, Ele é o Criador. Os hereges que estavam invadindo Colossos estavam dizendo de que o mundo foi criado por emanações de Deus, que a matéria era ruim, que a matéria era má. Mas Paulo vai tirar esta mentalidade, combatendo essa heresia, dizendo que além de Jesus ser o Salvador, Ele é o Criador de todas as coisas. Veja o verso 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Primogênito aqui não que ele foi o primeiro a ser criado. O primogênito é aquele que é o mais importante, o mais relevante, e aquele de quem ou através dele foram feitas todas as coisas. Jesus não é um ser criado, como algumas denominações acreditam, irmãos. Jesus é Deus, Ele é Filho de Deus, Ele é Senhor. E Paulo então vai dizer que Ele, como o Deus que criou todas as coisas, Ele é o mais importante. Primogênito sobre toda a criação significa aquele que é mais importante, aquele que é o mais ilustre, aquele que é o primeiro, aquele que tem a preeminência, aquele que é maior sobre tudo. Verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominadores, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existia antes de todas as coisas. Então Paulo está dizendo que a criação, que o mundo, que a natureza, que nós não somos apenas emanações de Deus. Nós somos criados pela mão poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Jesus Ele é o Criador? Ele existia antes da criação. Verso número 15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. A partir de Jesus, através de Jesus, com a mão de Jesus, tudo foi criado. Então Ele é responsável pela criação. Se Jesus existia antes da criação, Ele não pode ser resultado dessa criação. Ele governa sobre esta criação. Primogênito não se refere ao tempo, mas ao lugar, à situação. Jesus, Ele não foi o primeiro a ser criado. Pelo contrário, é o Criador de todas as coisas. Ele é o mais importante. Ele é o principal. Ele é Deus na sua essência. Jesus, Ele revela o Pai através dele mesmo. Além disso, no verso 16, Paulo diz que Ele criou todas as coisas. Gênesis, nós vemos a criação. João capítulo 1, João repete essa ideia da criação. Jesus como verbo, como aquele que está presente na criação junto com o Pai. Tudo que existe, irmãos, foi criado por Deus e também juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas. No verso 16, ainda todas as coisas existem para Ele. Ele não só criou tudo, mas tudo existe para Ele, porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. A natureza foi criada para glorificar a Jesus. Eu e você fomos criados para quê, irmãos? Para glorificar a Jesus. Tudo que existe um propósito de glorificar ao nosso Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para Ele. Tudo existe para glorificar o nome do nosso Senhor. E Ele mantém a união sobre todas as coisas. No verso 17, Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus é quem governa sobre tudo. Ele mantém a união sobre todos. Ele quem mantém, meus irmãos, a graça, a paz, a bondade e a misericórdia. Ele é aquele que domina. Ele é aquele que dá harmonia. Ele é aquele que transforma todo o caos em paz, em harmonia e em esperança. Então, quem é esse Jesus? Esse Jesus que Paulo está declarando aqui é o nosso Criador, é o nosso Salvador, é aquele que rege, é aquele que governa, é aquele que nos abençoa, é aquele que traz a graça e a paz sobre nossos corações. Mas Paulo avança um pouquinho mais.
no verso 18, ele vai dizer que além de ser o Salvador, além de ser o Criador, Paulo vai dizer que no verso 18, Jesus ele é o quê? Cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha o primeiro lugar. Quem é o cabeça da igreja, meus irmãos? É Cristo. Cristo é aquele que governa sobre a sua igreja. Cristo é aquele que domina sobre a sua igreja. Cabeça da igreja não é o pastor. Cabeça da igreja não é uma pessoa. Não é um líder. Cabeça da igreja, aquele que fundou, aquele que salvou, aquele que remiu, aquele que governa, aquele que sustenta a igreja, é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Se nós tiramos Jesus da liderança da igreja, nós vamos colocar outras coisas na liderança dessa igreja. E nós corremos um grande risco de levar essa igreja à decadência e ao fracasso. Se você tira a cabeça do corpo, o corpo morre. Se você tira Jesus da preeminência da vida da igreja, essa igreja ela pode ser qualquer outra coisa, menos uma igreja de Cristo. E hoje o que nós vemos aí, irmãos, afora, é muitas coisas parecidas com a igreja, menos igreja. Nós vemos associações, nós vemos clube, nós vemos mercados, nós vemos uma série de coisas, menos a igreja. No Novo Testamento há duas imagens muito importantes para se referir à igreja. E a que Paulo usa com mais frequência é a ideia do corpo. Lá em Efésios, Paulo vai tratar disso. A igreja como o corpo de Cristo, as partes, os membros, a integração, a união. Como eu disse no domingo passado, Colossenses ele foca na questão do Cristo que é o cabeça da igreja. Então as duas cartas se complementam. Aqui em Colossenses, Paulo destaca Jesus como cabeça. Lá em Efésios ele dá ênfase para o corpo. E os dois conectados vão poder levar o Evangelho a todas as pessoas. Eu e você como cristãos, nós somos membros do corpo. E nós temos Jesus como nosso cabeça. Ele nos mantém, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta. Cabeça é fonte, cabeça é origem, cabeça é líder, cabeça é governante. Jesus Cristo é a origem, Ele é o líder do seu corpo, a igreja. Então você deve obediência, você deve reverência, você deve devoção, você deve adoração ao Senhor Jesus Cristo. Nós não adoramos homens, irmãos. Nós não adoramos pessoas. Nós adoramos Jesus porque Ele é o cabeça da igreja. Nenhum cristão na terra é o cabeça. A ideia de que Pedro foi o primeiro Papa e a partir dali há uma sucessão apostólica papal é uma ideia equivocada com relação àquele que governa a igreja. A igreja precisa de líderes, sim, precisa de homens e mulheres, sim, mas a primazia, a liderança, ela é exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Vários homens podem fundar religiões, denominações e congregações, mas somente Jesus é o fundador da igreja do seu próprio corpo. Hoje nós temos inúmeros líderes, apóstolos, e pessoas que se intitulam de tudo, mas essa liderança não é uma liderança bíblica. A existência de somente um corpo nesse mundo não elimina, não minimiza a necessidade de grupos locais de cristãos. Quando a gente fala na igreja, como o corpo de Cristo, é a igreja que é composta por todos os cristãos em todas as partes do mundo que foram salvos. Esta igreja universal, não a do Edir, mas essa igreja universal de Cristo, ela é composta por todos os salvos. Agora, essa igreja universal não exclui a necessidade de uma igreja local. Como hoje tem aí na praça a ideia dos desigrejados. Eu não preciso frequentar uma igreja local, eu não preciso participar, eu não preciso me integrar, eu posso viver a minha fé em casa, eu posso assistir o culto pela televisão, eu posso fazer qualquer outra coisa sem fazer parte de uma igreja local. Isso não existe, irmãos. Apesar de termos uma igreja universal, uma igreja espiritual, nós precisamos de uma igreja local. Nós precisamos de uma comunidade, nós precisamos de irmãos, nós precisamos de contato, nós precisamos de abraço, nós precisamos de companhia, nós precisamos estar juntos, nós precisamos desfrutar desta comunhão. Jesus é o cabeça, Ele é o princípio da igreja, Ele é o primogênito dentre os mortos,
Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele rompeu o túmulo para completar a obra de salvação e para Ele fortalecer a sua igreja. Ele é o cabeça sobre o corpo. Em quarto e último lugar, Paulo vai dizer que Jesus, no verso 19, é o amado do nosso Pai. Porque foi a vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dela reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Vós também, que no passado eram estrangeiros, agora vocês tiveram entendimento por causa das vossas obras más. Agora Ele vos reconciliou no corpo, na sua carne, pela vontade, pela sua morte, a fim de os apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis nele. Se é que vocês permanecem na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei também ministro. O apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui para nós essa ideia de que Jesus, ele é o amado do nosso Deus. Nele vai residir toda a plenitude, verso 19, habitasse nele toda a plenitude. Jesus é o amado do nosso Pai. Quando Jesus é batizado no Rio Jordão, ele sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado. Jesus, ele é o amado de Deus. Ele é a totalidade. Ele é a soma de todos os poderes e todos os atributos divinos. Nele reside toda a plenitude do Pai. Jesus é Deus, como o Pai é Deus. Ele é Senhor, como o Pai é Senhor. Jesus não foi criado, Jesus não é menos do que Deus. Ele é Deus como o Pai. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Paulo vai dizer que Ele é a imagem de Deus. Quando nós temos Jesus, quando nós compreendemos esse Jesus, quando nós vivemos para esse Jesus, irmãos, nós encontramos tudo que nós precisamos. Ele criou todas as coisas residem nele. E no verso 20, Paulo diz que Ele reconcilia todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. A morte de Jesus foi a morte de reconciliação. O Filho amado de Deus veio para reconciliar, para trazer paz, para trazer esperança, para trazer graça, para nos levar novamente até a presença do Senhor Jesus Cristo. Na cruz, Ele resolve o problema do pecado. Na cruz, Ele nos salva. Na cruz, Ele nos redime. Na cruz, Ele sela a sua obra redentora e a sua obra salvadora. Verso número 22, Ele reconciliou nele, no seu corpo, pela sua morte, pela sua ressurreição. Agora nós podemos então ser inculpáveis, irrepreensíveis diante dele. O perdão nos purifica, o perdão nos redime, o perdão nos salva. E no verso 23 ele faz um desafio: se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho. Então, o desafio nosso como cristãos hoje, como igreja, como corpo de Cristo, irmãos, é permanecer firmes, ligados a este Jesus, que é Salvador, que é Senhor, que é o Criador, e Ele é o amado do nosso Pai. Nós não precisamos de nada além desse Senhor Jesus. Isso, irmãos, precisa ficar muito claro na nossa vida espiritual. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho nada. Se você tem Jesus, você tem tudo que você precisa. Amém? Se você tem Jesus, nada pode te faltar. Você pode ficar de pé, em nome do Senhor Jesus? O que isso pode nos trazer de maneira mais prática, irmãos? Primeiro, Jesus Cristo cuidou
de todas as coisas. Você crê que Jesus cuida de todas as coisas na sua vida? Jesus cuida de você, cuida da sua família, cuida do seu coração. Você crê que Jesus cuida das suas demandas, das suas necessidades? Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele existia antes de todas as coisas. Hoje Ele mantém a união de todas as coisas. Ele reconciliou todas as coisas mediante a cruz. Então, Ele cuida de tudo. Você não precisa ficar angustiado, você não precisa ficar desesperado, você não precisa ficar ansioso, angustiado. Há um Jesus que cuida de tudo, para mim e para você. Há um Jesus que conhece as suas necessidades. Há um Jesus que conhece as suas demandas. Há um Jesus que está presente na sua vida. Segundo, tudo de que nós precisamos encontra-se em Jesus. Tudo que eu e você precisamos está em Jesus. Não precisa procurar no sal, não precisa procurar na água benta, não precisa procurar na toalha, no lenço, na meia, na rosa. Você não precisa procurar em lugar nenhum. Nele temos toda a plenitude de Deus e somos aperfeiçoados. Não há necessidade de acrescentar coisa alguma à pessoa de Cristo e à obra de Cristo. Não existe, irmãos, cristãos supersticiosos. Não existe cristão esotérico. Existe cristão que confia em Jesus. Ponto final. Nele está tudo. Ele é a fonte de todas as coisas. Muitas vezes nós não aproveitamos isso. Imagina uma pessoa que encontra o cofre de um banco cheio de dinheiro aberto, e a pessoa entra naquele cofre cheio de dinheiro e sai de lá com 10 reais. Muitas pessoas fazem o mesmo em relação a Jesus. Jesus é um depósito de bênçãos infindáveis, mas a pessoa, ela apenas usufrui de pequenas migalhas daquilo que Jesus pode dar. Nele está tudo que você precisa. Terceiro, Deus tem prazer em ver o seu Filho Jesus honrado e recebendo preeminência. Toda vez que você vive só para Jesus, que você exalta só Jesus, que você adora só Jesus, você alegra o coração do Pai. Toda vez que você e eu entronizamos Jesus no centro da nossa vida, irmãos, nós alegramos o coração do Pai. Mas todas as vezes que nós dividimos a glória de Jesus por qualquer outra coisa, nós aborrecemos o nosso Pai. Algumas pessoas dizem que são cristãs, mas ignoram ou negam Jesus Cristo, vivendo de maneira que não o exalte. Dizem adorar somente o Pai, pois o resto é dispensável, mas na verdade elas adoram tudo, menos o Pai. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Ele é o Criador, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o amado do Pai. Ele é Deus eterno, merece preeminência em nossa vida. Jesus Cristo tem a primazia. A questão é, irmãos, Ele tem a primazia na minha vida? Jesus tem total liberdade, total trânsito na minha vida? Eu de fato confio plenamente só em Jesus? Que a graça de Deus possa trazer esta verdade sobre nós. E que você saia daqui nessa noite, entendendo que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Ele não é um Deus criado, Ele não é um Deus menor, Ele não é um Deus imperfeito, incapaz. Você não precisa guardar dias da semana, você não precisa deixar de comer alimento, você não precisa usar uma roupa específica. Você precisa apenas de Jesus. E nele reside tudo o que nós precisamos. Abençoa-nos, Pai, como igreja, como corpo de Cristo.
Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o primogênito da criação. Nós somos criados por Ele, mas criados para Ele. Por isso devemos viver para a sua glória, para a sua honra. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, nosso coração, que a gente possa viver de uma forma que agrade e glorifique o teu Senhor. Pai, nós temos em Jesus tudo o que nós precisamos. Basta nós sabermos usufruir das bênçãos e das graças que Ele tem para nós. Abençoa a sua igreja, guarda o nosso coração. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. E graças